Esse final de semana eu vim acampar na floresta de Sherwood, aonde diz a lenda que vivia o Robin Hood e sua gangue. Era aqui nessa floresta que o Robin Hood roubava os cobradores de impostos e devolvia esses impostos de volta aos camponeses que produziram a riqueza, que foi paga em impostos para o rei. E é ali embaixo daquela árvore ali que diz a lenda que o Robin Hood se encontrava com a sua gangue depois de pegar os impostos dos cobradores de impostos e ali que ele redistribuía e devolvia os impostos aos camponeses. Então por isso agora aqui em frente a essa árvore eu quero fazer um vídeo, muito importante esse vídeo. Só que antes de entrar no assunto verdadeiro desse vídeo eu vou deixar bem esclarecido o seguinte: apesar de eu estar vestindo vermelho, porque essa blusa aqui eu coloquei para ficar bonita aqui na foto, vermelho com azul, né? Eu vou escrever os escritos aqui em amarelo, vai ficar chamativo. É uma blusa bonita que eu comprei lá na Escócia quando fui visitar, só por isso que eu estou vestindo vermelho. Mas apesar de eu estar vestindo vermelho, eu não sou um petista, eu também não sou um bolsonarista. E eu gosto, e eu prezo, e eu só falo a verdade. Porque a gente não pode fazer de conta que não enxerga a verdade porque recebe um Bolsa Família. Tem muita gente que recebe um Bolsa Família e é Deus no céu, Lula na terra. Porque recebe um Bolsa Família, o Lula me dá, Bolsa Família. Ah, o Lula me dá um fiéis, então o Lula me deu um fiéis, aí eu não enxergo a verdade porque o Lula me deu um fiéis. Então vamos enxergar a verdade, gente. Porque quando a gente conseguir enxergar a verdade, a gente vai poder tentar modificar. Antes de tentar modificar, tem que primeiro bolar um sistema diferente, certo? Só que para isso a gente precisa enxergar a verdade. E agora vamos pro soco. Vamos pro soco de uma vez. O Lula é ou o Lula não é ladrão? Você acha que o Lula é ladrão ou você não acha que o Lula é ladrão? Não importa o que você acha, não importa o que eu acho. Eu nunca vi o Lula mais gordo na minha vida, você provavelmente também nunca viu o Lula na vida, a não ser no jornal e nos noticiários e nas propagandas eleitoral e nas fotografias que os marqueteiros fazem, né? Naquela personagem, que o Lula é um personagem. Agora, o Luiz Inácio Lula da Silva é ou não é ladrão? Cara, como eu falei, eu não posso chamar ele de ladrão porque eu nunca vi ele, eu não conheço ele. Porém, existe a Lei 9.504 feita pelo Fernando Henrique Cardoso em 1997. Não foi o PT, não foi a Dilma, não foi o Lula. Foi o Fernando Henrique Cardoso em 1997 que tornou obrigatório que todos os candidatos mostrem o seu patrimônio para o Tribunal Eleitoral. E que qualquer brasileiro possa pesquisar e ver com seus olhos o patrimônio do candidato. Então, eu vou lhe convidar agora para a gente ver o que o Lula tem. Para a gente fazer uma estimativa, mais ou menos um cálculo aqui do quanto que o Lula ganhou. Que o Lula foi torneiro mecânico, né? Ele foi líder sindical. Depois ele foi deputado federal, o Lula foi deputado federal, deputado constituinte. Ele fez muita lei lá na Constituição, foi o Lula que conseguiu bolar. Então foi deputado federal na Constituição lá. Ele é um aposentado agora, por anistiado político, né? Ele não é aposentado porque ele perdeu o dedo, que nem dizem. Mentira. O Lula é aposentado como anistiado político. Uma aposentadoria especial que foi feita por Lula, para Dilma, para a galera ali. A galera do bem. Então vamos logo, né, gente? Vamos ver o que o Lula tem. Só que antes de ver o que o Lula tem, só para esclarecer o negócio. A gente vai falar, não temos nada a ver com o que o Lula tem. Porque o que o Lula tem é dele, é pessoal, não temos nada a ver com isso. Claro que temos a ver com isso. Porque o Lula é um político, todo o dinheiro que ele tem, ele recebeu o dinheiro da política. E o político recebe dinheiro na política, o dinheiro que é nosso, do povo brasileiro. Então todo o dinheiro que o Lula tem, ele recebeu através da política e todo esse dinheiro saiu do nosso dinheiro. Então tudo que o Lula tem, parte do que ele tem, você também pagou. Essa daqui é a página de divulgação de candidaturas e contas do Tribunal Superior Eleitoral, que é obrigatório todo candidato tornar público a quantidade de bens que ele tem declarado, né? E aqui estão os bens do Lula, bens do candidato. Quando ele, em 2022, o Lula declarou que tem R$ 7.423.725,78. Aqui tem a lista total de todos os bens que o Lula tem. O Lula tem um terreno de 265 mil,
né? Ele tem uma aplicação de renda fixa de mais 185 mil, uma casa em construção de 246 mil, mais um depósito bancário corrente, né, numa conta, ela tinha mais 2.180 reais. Crédito decorrente de empréstimo, mais 50 mil reais que ele está devendo, né? Que ele emprestou do banco, mas ele tinha 50 mil, né? Que ele tinha emprestado, não sei para quê. Tem mais R$1 numa outra conta. Tem mais um apartamento de 94 mil reais. Tem mais um fundo de gerador de benefício livre. Isso aqui é uma previdência, que ele tem lá 5.570.798. Aqui que está a grana do Lula. No fundo de previdência aqui, 5 milhões ali numa conta, né, no fundo de previdência. Depósito bancário mais 18 mil, né, na conta corrente para gastar. Outras aplicações, R$300. Fundo de curto prazo, R$1.200 investido. Só que começa aqui, ó, ele tem um veículo de 85 mil, né, até vá, né, outros direitos, 179 mil procedência, o juiz mandou ele receber 179 mil por causa de um negócio que alguém chamou ele de ladrão, provavelmente ele processou, né? 179 mil dessa procedência de demanda judicial, outros direitos. Só que você veja bem, aqui terreno, mais um terreno de 130 mil, mais um veículo de 48 mil, mais um apartamento de 19 mil. Aqui começa as putaria, cara. Isso aqui é putaria, né? Então o Lula tem um apartamento de 19 mil reais. Eu não sei onde é que é, não sei nem em que estado que está esse apartamento, mas se ele quiser vender, eu compro, né? O Lula tem mais um terreno de R$2.733. O Lula tem outro apartamento de R$19.167. Ele tem mais uma poupança com R$4.719. Ele é dono de uma empresa, né? Ele tem um percentual numa empresa no valor de R$49 mil, né? Crédito decorrente de empréstimo pessoal, está devendo mais 200 mil no banco. Tem mais 200 mil numa conta lá que ele emprestou. O banco emprestou para o Lula mais 200 mil. E ele tem 2 centavos na caderneta de poupança, né? Tem 2 centavos na caderneta de poupança, mas em compensação ele tem 5.570.798 no fundo de previdência, né? Então não tem poupança, mas tem mais de 5 milhões no fundo de previdência. Então, você viu aí que em 2022 o Lula declarou que tinha 7 milhões de reais de patrimônio. Só que naquele jeito, né, cara? Palhaçada. 2 apartamentos de 19 mil reais. Não existe. Nem hoje, nem em 2019, nem em 2002. Acho que tinha apartamento de 19 mil reais. A não ser que, sei lá, não do Lula. O Lula, o presidente do Brasil, vai comprar um apartamento de 19 mil reais. Ou o Lula tem o terreno de 2 mil reais, né? Então é claro que esses patrimônios do Lula tá subvalorizado. Ele colocou um valor muito abaixo do valor de mercado, né? E uma coisa que eu achei muito estranha nessas contas do Lula aí se o Lula tem mais de 5 milhões guardado numa conta de previdência, por que o Lula emprestou 200 mil de um banco ou de alguém para botar ali na declaração? Tem 200 mil, mas é meu, mas é emprestado. É meu, mas tô devendo. Um camarada que tem mais de 5 milhões não vai emprestar 200 mil para pagar juros para banqueiro ou para nenhum amigo. Se o cara tem mais de 5 milhões, o cara vai usar o dinheiro que ele tem, né? Tem 2 empréstimos, um de 50 mil e um de 200 mil. E por que o Lula emprestou esse dinheiro? Para pagar a luz? Mas agora vamos dar uma adiantada nesse vídeo aqui. Eu ia puxar os salários que ele tinha lá de torneiro mecânico, líder sindical, de deputado federal, de presidente. Eu ia fazer essa conta aí, mas é só para perder tempo, o vídeo já está cumprido. O importante é que a fortuna do Lula, que ele fez de 2011 até 2015 dando palestras, em 2011 foi a primeira palestra que ele fez para aquela construtora Andrade Gutierrez, aquela construtora envolvida na Lava Jato. Ele deu palestra para o Banco Itaú, para o Banco Santander, para o Banco Bradesco, para a Camargo e Correia, aquelas construtoras lá, o Depreste, todas aquelas construtoras envolvidas nos esquemas de corrupção da Lava Jato, né, os banqueiros. E por último o jornal El País, parece que esse jornal El País aí da Espanha pagou mais de 700 mil reais na palestra do Lula. Diz o Lula que a média de valor que ele cobrava por palestra era em torno de 200 mil reais. Mas teve palestras que chegaram a custar 700 mil reais na palestra do Lula. Eu fico imaginando a palestra do Lula, cara. O que ele falava na palestra? Minha mãe era analfabeta,
O meu irmão é analfabeto. Eu sou analfabeto. Não, para de cometer crime. Isso é crime. Zoar o presidente do Brasil é crime. Não vou zoar o presidente do Brasil. Não era. A palestra do Lula era muito interessante, muito importante. Que o Lula falava coisa muito importante para as empresas que fazia a empresa ficar mais rica. Por isso que valia o investimento. A empresa investia no Lula, né? Numa palestra, pagava lá, tal, Lula, 300 mil reais para você contar para nós aí. O que? Por que uma empresa tipo Odebrecht dava 300 mil pro Lula? O Banco Itaú dava 300 mil pro Lula numa palestra. É pelo seguinte, cara, eu fui fazer uma pesquisa agora aqui e é a verdadeira corrupção no Brasil. Corrupção é os políticos que gastam um dinheiro com besteira, que pagam passagem pros amigos, pros cachorrinhos, que tornam grana. Não, mentira, cara, você nem faz cócega no orçamento, cara. O problema é que a maior parte do dinheiro no Brasil, que é arrecadado em forma de imposto, vai para pagar juros de dívida pública. Esse aí que está a corrupção. A corrupção verdadeira no Brasil é os juros da dívida pública. E esses juros da dívida pública são calculados conforme a taxa Selic. É o valor dessa taxa Selic que determina a quantidade de juro que o governo vai pagar para o dono do Banco Itaú, dono do Banco Santander, para grandes investidores que têm dinheiro em investimento no Tesouro Direto. Então é aí que está a verdadeira corrupção. Então não adianta o Lula, vamos ter que cortar dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação, se a taxa Selic está lá 14% no ano, né? A taxa Selic na altura que está, cara, vai dar só de juro desse ano para a dívida, vai dar mais de R$1 trilhão. Então você gastar 215 bilhões com educação, perto de R$1 trilhão com juro, gastar mais de 5 vezes com juro do que vai gastar com educação, aí que está a verdadeira corrupção. Então eu fiz uma pesquisa, né? E aqui pra gente ver se o Lula é tipo um Robin Hood, que vai tirar dinheiro do governo para distribuir para as pessoas que trabalharam e construíram o dinheiro do governo através do seu trabalho, do seu suor, ou se o Lula é um ladrão de 9 dedos mesmo. Dá uma olhada nessa informação aqui. Mas antes de mostrar essa pesquisa, é importante o povo brasileiro entender o seguinte: que a corrupção no Brasil está nos juros absurdos da dívida pública. Por quê? Porque os juros consomem a maior parte dos recursos da União. Quer dizer o quê? Que a maior parte dos impostos que o governo cobra de você, o governo pega o dinheiro que ele pegou de você e paga de juro por uma dívida que não pode ser questionada, que não pode ser auditada, que a gente não pode realmente questionar. Por que a gente deve tanto dinheiro? Como é que a gente está devendo tudo isso daí? A gente não pode questionar, é uma dívida sagrada que não pode ser questionada. Então o que acontece? A quantidade de dinheiro que vai para juros dessa dívida é determinada pela taxa Selic. Você deve ter ouvido falar na televisão, sempre passa a taxa Selic. O que acontece? Eu puxei um histórico aqui a partir de 2005, porque em 2005, no primeiro governo do Lula, o Lula pagou a dívida externa do Brasil. Então o Brasil passou a não dever nada para o exterior, apenas com essa dívida interna que não pode ser questionada, que não pode ser editada, que não pode ser auditada, né? É uma dívida sagrada que não pode ser questionada. Então essa dívida, ela recebe juros do governo conforme a taxa Selic, que eu marquei aqui, ó, de 2005. A média dessa taxa Selic foi 19,13%. A gente preocupada aí com os 13,75% que está hoje, né? A quantidade, com essa taxa Selic que está hoje, vai quase 6 vezes mais dinheiro para juro de dívida do que para saúde e educação. Porque com 13,75, imagine com 19,13 em 2005. Taxa Selic no primeiro governo do Lula, 2005, 19,13%, 2006, 15,26%, fazendo uma média de 17,19% a taxa Selic no primeiro governo do Lula. Segundo governo do Lula, 2007, 12%, 2008, 13,75% igual agora, 2009, 8,75%, 2010, 10,75%. O Lula conseguiu baixar um pouco até o final do seu segundo mandato, mas ele continua mantendo a média de 11,56% a taxa Selic. Não baixou de 10%. Depois veio a Dilma. A Dilma, 2011. Em 2011, a média da taxa Selic foi 12%. Em 2012, a Dilma conseguiu baixar para 8% a média anual da taxa Selic. Só que 2013 já subiu para 10% e 2014 subiu para 11%. Fechando o primeiro mandato da Dilma em 10,25% a média da taxa Selic durante o primeiro governo da Dilma.
No segundo mandato da Dilma, que foi só apenas 2 anos, 2014 e 2016, né, até agosto de 2016, primeiro ano 14,25 de média, segundo ano também, né, em 2016, 14,25. Então, 2015 e 2016, no segundo mandato da Dilma, a média de 14,25%. Agora observe o seguinte, não é falar mal do PT, isso aqui eu não estou defendendo um partido ou outro partido, mas isso aqui é fato histórico. Quando tiraram a Dilma e colocaram o Michel Temer em 2016, o Michel Temer pegou o governo com 14,25% de taxa Selic, em 2017 baixou para 7% e em 2018 conseguiu baixar a taxa Selic para 6,5%. Então tiraram o PT, né, tiraram a Dilma e a média anual do mandato, dos 3 anos do governo do Michel Temer, foi dos 2 anos e meio, né, que ele assumiu em agosto, foi de 9,58%. Então quando tiraram o PT, a média anual da taxa Selic, pela primeira vez nessa série histórica aqui, depois que foi paga a dívida externa, baixou abaixo de 10% ao ano. O Temer baixou a taxa Selic para baixo de 10% ao ano, no seu mandato, nos seus 2 anos sei lá, até de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 2 anos e 4 meses de Temer. Aí veio o Bolsonaro, cara. Você veja bem, o Bolsonaro, 2019, taxa Selic 6,5%. 2020, por causa da pandemia também, 2% de taxa Selic. Então você veja, 2% de taxa Selic, com certeza aí foi gasto mais com saúde e educação do que com juros de dívida no governo do Bolsonaro em 2020, também por causa da pandemia. Em 2021 subiu para 9,25% e em 2022 o governo do Bolsonaro subiu para 13,75%, que é o que está agora. Média da taxa Selic durante o governo do Bolsonaro, 7,88% anual. Então você veja bem o seguinte, ó, tirando o PT, com Michel Temer e com o Bolsonaro, taxa Selic abaixo de 10%. O Lula volta em 2022, taxa Selic subiu para 13,75%. O Lula conseguiu chegar a baixar a média anual de 2024 para 10,5%. Fazendo uma média de 12%, e a taxa Selic agora, para o Galipo, que é o escolhido pelo Lula, a taxa Selic está 13,75%. Então você veja bem, quando o PT governa, vai mais juros de dívida para banqueiro filho da puta. Aí que está a corrupção. A corrupção está onde? Onde que está a corrupção? Está no juro. Então, quando o PT governa, o juro é mais alto. Ah, você 13%, aí o Lula herdou uma armadilha que foi feita pelo Campos Neto, que o Galípolo agora tem que assumir. Bosta nenhuma. Aqui é a história, cara. Desde 2005, o Lula tinha, no governo, no primeiro ano do Lula, a média de 17,19%. Segundo governo do Lula, 11%. Governo da Dilma, 10,25%. Segundo governo da Dilma, 14%. Só que, claro, tem o governo do Michel Temer e o governo do Bolsonaro, eles entregaram a Eletrobras de presente para os acionistas, que essa é a galera do mercado. Entregaram de presente também a BR, distribuidora de combustíveis, né? Aí que tá o negócio. Se é o Lula, o povo brasileiro é roubado através dos juros, que são determinados pela taxa Selic, porque o PT nunca baixou a taxa Selic de 10%. E se é Michel Temer, Davi e Bolsonaro, o povo brasileiro é roubado porque o patrimônio da nação é entregue de presente e de mão beijada para especulador. E os mesmos especuladores que especulam no mercado financeiro, nessas merdas de taxa Selic, nesse tesouro direto, é os mesmos filhos da puta que compram as ações das empresas estatais quando são entregues de presente para o mercado. Então o mercado é meia dúzia de filho da puta, ou que ganha dinheiro ou com juro de taxa Selic com o PT, ou ganha dinheiro nas ações das empresas que ganham de presente do governo do Bolsonaro e do Michel Temer. E agora, para acabar esse vídeo, é claro, muita gente ficou confuso. E você é a favor do PT? Ou você é um bolsonarista? Gente, se você é petista, você está sendo roubado, está sendo enganado, porque o Lula é só um fantoche. Sempre que o PT governa, o PT aumenta a taxa Selic e faz com que, mesmo você acreditando que o Lula é contra o aumento das taxas Selic, por que o Lula não baixa a taxa Selic agora? Porque é o combinado. O Lula é um personagem para fazer você aceitar que nós temos um presidente que não consegue governar, que queria baixar a taxa Selic, mas que sempre quando governa, deixa a taxa Selic lá em cima, e a maior parte do dinheiro arrecadado em forma de imposto que vai para o governo, vai para pagar juros do filho da puta.
de banqueiro e de investidor, certo? Então, o Lula é um fantoche. O Lula é um personagem que engana você. E se você é um bolsonarista, você é otário pra caralho, porque o Bolsonaro é um bosta que não tem nem ideologia de nada, não tem filosofia de nada. Bolsonaro é só um comerciante. Bolsonaro não é nada. Bolsonaro não resolve nada, nunca resolveu nada. Bolsonaro é só um bosta que entregou tudo que pôde em troca desse taxa Selic que baixou no governo do Temer, do Bolsonaro, baixou meio que de favor, porque ficou muito na cara. Muito na cara. Se a taxa Selic tivesse alta ainda, os caras tivessem entregado a Eletrobras, entregado a BR Distribuidora, acabado com o patrimônio nacional, e a taxa Selic é alta ainda, cara, aí, meu Deus do céu, a gente tem na esquerda uns ladrão roubando com juro de dívida, e na direita a gente tem uns ladrão que diminui um pouco o roubo do juro da dívida, mas em compensação entrega todo o patrimônio da nação brasileira para os filhos da puta que ganham dinheiro com o juro da dívida também. Ah, é difícil, eu sei que eu compliquei, mas é simples, gente. Nem Lula, nem Bolsonaro, nenhum dos dois é Robin Hood. Os dois são ladrão. O Lula é o ladrão de 9 dedos e Bolsonaro e companhia são os ladrão de 10 dedos. É você que escolhe quantos dedos vai ter o teu ladrão favorito. Agora eu tenho título. E agora eu fui.